Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acredito que vocês já me viram ali fora, né? Parece que a gente já tem novas inscrições. A gente sempre está recebendo gente, né? Mas eu vou me apresentar. Eu sou trabalhador aqui da casa, do ciclo 1, né? Trabalho aqui como monitor. Também trabalho no ciclo 4, como monitor. E trabalho na mediúnica aqui da casa, no desenvolvimento mediúnico aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre reencarnação, né, que é um dos pilares do Espiritismo, que inicialmente ele vinha para trazer para a gente crer, né, na reencarnação, né, mas na verdade a reencarnação é um fato. Se a gente for pegar aí, que a gente vai ver mais aí na frente alguns slides, que a gente vai falar sobre a história que algumas religiões já traz para a gente, principalmente na oriental, como o hinduísmo e algumas outras, que a gente vai passar um pouquinho na história, ela já existe. Então, eu acredito, isso aí é uma opinião minha, que o Espiritismo veio trazer a reencarnação como uma crença para a gente, mostrar que ela existe, porque no Ocidente a gente não tinha essa realidade da reencarnação, já que no Oriente já é uma coisa natural, né? Então, essa, a gente fala aqui, é a primeira aula de reencarnação, porque aí vocês vão ter 3 aulas seguidas, tá? Então, vamos começar. A gente fala aqui que é a tríade nossa. É a primeira aula que é a nossa, que é a reencarnação em ciência. Vamos lá. A gente tem como objetivo geral nessa aula demonstrar através de provas científicas que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Tá? Então, a gente vai demonstrar aqui que existem realmente provas científicas, que ela foi estudada, tem cientistas que Kardec estudou e outros cientistas depois dele também. Tá? Na aula 7, que é a segunda, reencarnação como processo educativo, que é demonstrar invariavelmente os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo como visita à nossa evolução. E depois, a aula 8, processamento da reencarnação, que provavelmente quem vai dar aula para vocês é Tânia, que vocês já tiveram aula com ela. Explicar o processamento da reencarnação como um fato biológico natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Para a gente continuar, a gente precisa ter algumas que a gente vai balizar essa aula. Para algumas perguntinhas. Cadê? A gente vai falar primeiro os objetivos específicos dessa aula. Primeiro, mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas, como a gente tinha adiantado para vocês, na história, na filosofia e nas mais diferentes religiões, apresentando inclusive os diversos trabalhos científicos a respeito. Então, não é só a gente falar, a gente vai mostrar aqui alguns cientistas que fizeram trabalhos, não um, mas diversos trabalhos. Tá? Explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito de paligenesia. Mais na frente a gente vai... Tem um slide que eu vou passar alguns conceitos para a gente estabelecer, né, o que a gente precisa para a gente entender. Explicar a reencarnação é o mecanismo onde se estabelece a justiça divina. Isso aqui eu gosto de falar, porque quando a gente fala em justiça divina, parece que a gente está... justiça divina, parece que a gente está aqui para passar, para pagar alguma coisa, né? A gente vê muito a questão do sentido de... Muito que
do católico, da questão religiosa nessa questão. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que o Espiritismo tem quantos anos? Tem 170? Mais ou menos, aí. Foi uma linguagem de espíritos que vieram para a gente, que desencarnaram com essa percepção daquela época. Então, não tem nada errado, que eles trouxeram é muito bom, mas a gente tem que atualizar essa linguagem para a nossa atual. Então, essa justiça divina não é justiça, é nosso aprendizado. São coisas novas que nós vamos aprender. Então, essa justiça que eu entendo para isso. É o que eu entendo, né? Demonstrar que sem o esquecimento do passado, não é possível o crescimento junto a outras criaturas. Aí tem um slide que a gente vai falar porque a gente esquece, né? Tem uma questão também, questão física, porque a gente esquece, né? E também tem uma questão espiritual. Explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se deve às reencarnações. Explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizagem. E aí, eu vou perguntar para vocês. Eu acho que vocês já devem ter lido o capítulo. E aí vocês também vão ter que me ajudar um pouquinho, né? Para vocês, o que é reencarnação? Alguém pode me ajudar? Não tem certo nem errado, tá, gente? Me diga, vai, Eneira. Eu ainda não li o capítulo, não. Não, mas... Porque eu sei, Pronto. é o retorno do espírito à condição material, o retorno do espírito à condição da matéria, para continuar se desenvolvendo, evoluindo, aprendendo, se testando. Certo. Peraí. Deixa chegar o coisa aí, porque é gravado, então o pessoal vai... Reencarnar, antes de tudo, boa noite. Boa noite. É nascer em um corpo de carne. Certo. Mais alguém? Aqui, ó. Reencarnar é uma nova chance, uma outra chance para corrigir alguns erros ou evoluir. É uma chance. Pronto. Agora vamos para o segundo aqui. E por que reencarnamos? Tem uma parte que você falou aí já. Evoluir. Mais alguma coisa? Tem uma palavra que acredito que muitos de vocês aqui ouvem a palestra geral, escutam, veem, que ele fala. Alguém aí pode tentar me falar? Você já viu? É a integração de alguma coisa. Alguém consegue com essa dica? Que ele traz? Na verdade, a Adenauer nos traz que a gente vem, na verdade, para integrar novas habilidades. Quando nós reencarnamos, geralmente nós viemos aprender alguma inabilidade que nós temos, então viemos para integrar aquela habilidade. Depois de integrarmos elas, aprendemos outras e por aí vai. Integrou, o espírito já aprendeu, então a gente está sempre evoluindo para isso, né? Até chegar um momento que não precisaremos mais. E aqui, você acredita em reencarnação?
Não tem problema falar que não acredita não, tá, gente? Não é obrigado a acreditar não, tá? Mas então, alguém acredita, não acredita, está em dúvida ainda? Porque semestre passado teve um aluno que falou, estou em dúvida. Porque não é fácil não, porque tem religiões que até hoje não acreditam, tem dogmas que não acreditam. Que é difícil para a pessoa sair de uma crença, mas assim, eu não estou aqui para desconstruir nada, nem para falar que é ou não é. Mas assim, pelo menos no Espiritismo, que a gente estuda aqui, e que eu vou mostrar aqui para vocês, é comprovado que a reencarnação é um fato. Não é nem que é uma crença, é um fato e que existe mesmo. E se existiriam provas, isso aqui eu já falei para vocês que a gente vai mostrar aqui. E aí são os conceitos que eu falei para vocês que a gente ia ver. Primeiro, palingenesia. Sua etimologia vem de duas palavras gregas, palin, que significa novo, e gênesis, que significa geração. Ou seja, de novo em geração, que significa regresso à vida depois da morte, que deixa bem claro que se trata de reencarnação. Então você já pode ver aqui que lá na Grécia eles já acreditavam. Metempsicose ou transmigração das almas. Aqui é um outro termo que também de reencarnação, porém, ele propõe que o homem pode renascer de um modo não progressivo, tanto em organismos dos humanos, no nosso corpo, como a gente está aqui, como de animais ou vegetais. Tá? Uma coisa que já por espiritismo a gente não considera. Quando a gente já chega aqui como espírito, a gente não retrocede. Então, chegou nesse estágio, a gente só continua. Não voltar, não mais. Ressurreição, aqui está muito ligado à questão de dogma, né? Que é ato ou efeito de ressuscitar, regresso da morte à vida, ato de reaparecer depois de haver morrido como a mesma pessoa. Aqui está ligado muito ao mesmo personagem, ou seja, o mesmo corpo. No caso aqui, eu particularmente eu não acredito, porque se a gente enterrar um corpo, a gente desfaz. As nossas partículas se desfazem, né? Então, e por último, a reencarnação, que é o que a gente vai falar, né? E afinal, então, o que a gente vai dizer sobre a reencarnação? Rodrigo? Afinal, o que é a reencarnação que Adenauer vai nos falar? Reencarnar é o retorno a um novo corpo através do nascimento, ou seja, via fecundação biológica, da personalidade individualizada do ser humano. Ou seja, retornar significa voltar com a mesma individualidade, ou seja, você volta a um novo corpo físico com a mesma individualidade, ou seja, o mesmo espírito. O espírito nunca vai mudar. O que vai mudar é a sua roupagem, que é, ou seja, o seu corpo novo. Toda vez que você reencarna, você volta com um corpo diferente. Apenas isso. Agora, o espírito é o mesmo. O que vai mudar vai ser a sua personalidade, que você vai modificar quando você voltar. E aí, esse aqui é legal, porque vocês já viram aqui, na aula de evolução, quando Deus cria o princípio material e o princípio espiritual, ele vai passar por estágios no reino mineral, depois no vegetal, animal, até ganhar a capacidade de individualizar e se tornar espírito. E
ir para o reino nominal. Quando ele consegue essa capacidade, ele vai para o ciclo de aprendizado dele. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter essa vida de relação aqui na Terra, ter esses processos de aprendizagem, amor, raiva, tudo que a gente passa aqui. Quando acontece a morte do corpo físico, ele vai para o plano espiritual, e aí vai ter a vida dele lá no plano espiritual, tendo essa vida. E aí a gente tem essa perguntinha aqui. Se existe a necessidade de um aprendizado na matéria, se sim, ele volta a reencarnar, que é o nosso processo atual, de cada um que está aqui, e volta a esse ciclo aqui, que em algumas culturas você vai ver como o ciclo de Sansara. Né? Se não, ele vai para continuar a evolução no plano espiritual ou em outros mundos. Isso aqui é interessante, porque uma das outras que o Espiritismo traz, que é um dos 7, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente tem várias outras dimensões. Então, a gente pode estar habitando outras dimensões. Isso aqui é quando eu não tenho mais necessidade de estar encarnando aqui na Terra. Quando vai ser isso? Eu não sei. Eu acho que pelo menos quantidade aí, para mim, muitas. Então, continua a evolução até chegar à construção interna de um conhecimento e felicidade, que é perto da divindade. Pronto. E aí, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 166, como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea pode terminar de se depurar? E aí os espíritos respondem, passando pela prova de uma nova existência. Claro, para a gente aprender novas, como, por exemplo, se eu sou egoísta, construção interna e conhecimento e felicidade. Seria o nirvana que o pessoal chama. Seria o ápice de, não sei, do conhecimento, da felicidade plena. Agora, o que isso é, depende de cada um. Dá para pensar que é a santificação, talvez. Dá para pensar que é a santificação ou oportunidade de interferir no mundo, no nosso mundo, talvez. Não sei se seria perfeição, isso. Perfeição. Mas o que é perfeição? Evolução máxima. Deus? Não, acho que não tanto, mas o nirvana, como você falou. Mas a perfeição é muito relativa. Eu acho que cada um tem uma perfeição. Então, talvez a perfeição sua não é a perfeição de Gisele, não é a minha perfeição, não é a perfeição de Eneida. Então, cada um tem um grau que queira atingir nessa perfeição. Então, acho que é que existem, né? Existem alguns santos ou pessoas santificadas que se exalta o comportamento aqui na Terra, tal, por isso na religião católica foram beatificados. Aí não sei se seria o auge da evolução. Mas é um plano mais aperfeiçoado, né? Talvez. Acho que são comportamentos que as pessoas têm que são bons, mas não seria isso que seria a perfeição. São atos que são bons, de espíritos bons.
mas não seria a perfeição isso. Perfeição a gente ainda vai atingir, minha opinião, vai demorar isso por um bom tempo. E essas pessoas que chegaram ao conhecimento e felicidade, né, construção eterna, estão num nível mais elevado. São pessoas que não precisam reencarnar, retornar. nem aqui precisam vir. Certo. Se é, por exemplo, uma das pessoas que teoricamente não precisariam vir aqui e veio para cá para nos ajudar, foi Jesus que veio. Ele, na teoria, ele não precisaria vir para cá, ele veio para nos ajudar. Então, a pessoa não precisa nem vir para cá. Eu fiquei pensando, será que a evolução para? Será que paramos de evoluir em algum momento ou a gente está em constante processo? E outra questão que certa vez eu li, não me lembro aonde, mas aquilo me pegou, assim. E era uma frase que dizia que, inclusive, Deus evolui através de nós, da nossa experiência. Apesar dele ser onipotente, onisciente, onipresente, será que é possível que Deus também siga evoluindo? Se a gente for parar para pensar que nós fomos criados a partir dele, somos sementes dele, então por que não, quando nós aprendemos, se voltamos para ele, a gente não passa esse conhecimento para ele, e ele... Aí a gente vai filosofar aqui até umas outras horas, né? Teve gente ali atrás também, depois. Boa noite. Eu acho que o nosso modelo de evolução aqui na Terra é Jesus, né? Ele foi o ser mais perfeito que já pisou na Terra, então ele é o nosso modelo e guia. Sim. Então eu acredito nisso. E Deus, ele não evolui se ele é o Supremo. E aí, para ele não satisfeito com a pergunta, né? Como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, sem dúvida, por transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Porque ele fala dessa vida corpórea? Muitas vezes a gente pensa que lá é onde a gente vai aprender mais. Mas a gente precisa do contato com a matéria para a gente aprender. Claro que a gente aprende muita coisa lá. Quando a gente tem algum desdobramento, quem tem essa capacidade, né, de ir para lá, de ter o conhecimento, mas muitos espíritos têm a necessidade de vir para cá para ter esse contato com a pessoa encarnada, para trocar, porque alguns sentimentos só aqui que ele consegue trocar e não lá. Lá eles conseguem ampliar de um outro patamar, de um outro jeito, né? Tanto que eles dizem que eles têm uma percepção mais ampliada de outro nível, né? Tem vezes que eles falam que não tem nem palavras para falar para a gente sensações que eles têm lá no local, onde eles estão. A alma tem várias existências corporais? Sim, todos temos várias existências. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. É o seu desejo. E parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter abandonado um corpo, toma um outro. Ou seja, que ela reencarna em um novo corpo. É assim que deve se entender. E eles respondem, é evidente. Ou seja, nós voltamos ao novo corpo. Continuando, qual o objetivo da reencarnação na 167? Expiação. Outro termo aqui, que a gente vai falar aqui que é se fosse pagar. E não é pagar, é aprendizado aqui, tá? A gente não vem para cá para pagar nada. A gente vem aqui para nos melhorarmos. Ou seja, melhoramento progressivo da humanidade
sem e onde estaria a justiça. Então, a gente vem para cá sempre para a gente melhorar nós mesmos e, consequentemente, quando nós nos melhoramos ao nosso redor e a sociedade como um todo, tá? A gente precisa parar de pensar que a gente está aqui para pagar. No momento que a gente pensa assim, ó, poxa, aconteceu alguma coisa, em vez de a gente pensar assim, por que aconteceu e voltar para que aconteceu, eu sei que muitas vezes é difícil fazer isso, né? Por questões de dogmas, de crenças, de o que seja, a gente vai entender. Na 168, o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetualmente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea, que foi aquela que ele passou antes. Agora, quando vai ser? Vai depender de cada espírito. Afinal, cada um de nós... Rodrigo, o que está dando interferência aí? Pronto. Cada um vai depender de cada um, porque cada um de nós é diferente. Então, minha evolução é diferente de cada um de vocês. Então, eu posso ser bom em uma coisa, eu sou pior em outras. Eu posso ter de espírito, sei lá, 1 milhão de anos, 2.000, vai saber. Eu não sei quantas vidas eu tive. Imagine, eu saber quantas vidas eu tive. Eu só sei dessa agora. Eu não tive a oportunidade de acessar nenhuma ainda. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Eu já até respondi essa. Aquele que avança mais rápido poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre numerosas, pois o progresso é quase infinito. E alguns fatos sobre a reencarnação. A reencarnação carece da utilização de um novo corpo através de uma nova gestação. Até hoje, eu não vi nenhuma que seja diferente. Estão tentando fazer aí buclonagem, mas até hoje não conseguiram. Papai e mamãe fecundou, nasceu. Não tem ainda a forma como estão tentando fazer em laboratório, de máquina. É retornar a carne através de uma união de gametas na fecundação biológica. Na indação. É retornar uma nova existência, o do espírito, para aprender o que não sabia. É educar-se e aumentar o conhecimento do espírito. E é sempre um processo educativo e não punitivo, como às vezes alguns tendem a pensar. Tá? E por que esquecemos do passado? Alguém aí se habilita aí a pensar por quê? Desculpa. Como você mesmo falou que não é punitivo, né? Acho que os nossos passados não foram tão bonzinhos assim, para a gente estar aqui. Então, talvez a gente esqueça do passado para a gente ter a oportunidade de crescer nessa vida sem interferência de quem fomos no passado e sem essa lembrança,
da parte negativa e também da parte positiva. Mais alguém? Benefício que a gente ganha não pude lembrar. Então vamos lá. A reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela, tá? Não há privilégios. Reencarnar sem a lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência de contrários. Você leu, tá? E possibilita a convivência de contrários daqueles que elevaram paixão ao seu grau máximo. Não. Então, imagine que Eneida me mate. Olha que dramático, né? Me mate e a gente volta como amigos. Vamos botar mais pesado. Com marido e mulher. E aí eu pego e me lembre de tudo. Será que eu vou conseguir conviver com uma pessoa assim? Alguém daqui conseguiria? Sejam sinceros, por favor. Eu não conseguiria. Pode acontecer. Mas mesmo que não se lembre, vai existir em algum momento alguma repulsa, flashes, e quando você dorme também, você pode relembrar. Eu acho que, no caso de assassinatos e casos assim, eu acho que só mãe, né, que vem para receber aquele espírito, para poder sublimar o amor, para poder chegar ao nível mais próximo de zerar essa diferença. Fora disso, marido e mulher, eu acho que vai reencarnar e vai matar o outro o tempo todo. Mas se tiver um amor verdadeiro, e aí? Vixe, você tá assim, é? Você não acredita no amor, não, é? Eu estava pensando aqui, né? E me veio à cabeça sobre o que as pessoas falam, né? De alma gêmea. Se para... pensando no espiritismo, pensando nessa lógica de reencarnação, se é considerado isso, se existe, né? Não, quer dizer, não sei se é... Não necessariamente, porque imagine você toda vez reencarnar com a mesma pessoa. Será que não é chato, não? Imagine você nascer com a mesma na mesma família, com a mesma pessoa, sei lá, 10 vezes a mesma pessoa. Será que você não enjoa, não? É? Mas, sim, mesmo que você não lembre, pode falar. Eu disse isso, se não lembrar. Mas né? mesmo que você não lembre, mas aí imagine, como é que vai saber que vai enjoar? Imagine que é o seguinte, a gente tem vocês ouviram falar do perispírito, não viram? No perispírito a gente tem a nossa mente. Então, a gente está tudo gravado lá na nossa mente. Então, todas as nossas experiências, todas aquelas experiências que a gente viveu com aquela pessoa está lá. Traumas, coisas boas, tudo que você te fez com aquela pessoa. Então, você vai acessar em algum momento aquilo. Então... Eu não estou defendendo a alma gêmea, não. Na verdade, eu nem acredito. Se reencarnar como a alma gêmea, que você falou aí, 10 reencarnação, a mesma coisa, a mesma melosa, não vai funcionar, você vai perder os benefícios da reencarnação de ter outro aprendizado com outros espíritos que você já matou, já roubou, já destruiu, sabe? Já estruturou. Mas a gente sempre está evoluindo. Então, você tem que fazer novos aprendizados com espíritos que você tem dívidas, que você tem a oportunidade de amar, de respeitar, que você não fez em outra encarnação. Mas assim, eu acho que a gente não traz a lembrança efetiva, mas a gente traz essa lembrança através das sensações, né? Então, almas afins
naturalmente vão sentir uma atração um pelo outro. E almas que tiveram certamente... Às vezes você olha para a pessoa e você tem a nem sensação- gosta, parece que nem gosta, não sabe nem por quê. É a situação oposta, né? São É. pessoas que você, de alguma forma, tem um atrito histórico de várias vidas e você, naturalmente, quem nunca, né? Encontrou alguém e, do nada, você sentiu uma afinidade. E também o sentido contrário. Você viu uma pessoa e, do nada, você tem uma antipatia por aquela pessoa. Então, deve ser essa lembrança... Não é que só vem- de vidas passadas, não, tá, Às gente? vezes- Às vezes a gente dá uns desdobramentos, entrevidas, essas dá uns coisas. desdobramentos aqui quando a gente dorme, a gente encontra pessoas também no desdobramento, viu? É possível. Agora, a minha pergunta era a seguinte. Você falou que a reencarnação ele não tem esse papel punitivo, ok. Mas o nosso mundo é um mundo de provas e expiação. Essa expiação, de alguma forma, não traz consigo esse pagamento, digamos, de débitos do passado? Minha opinião, aí já é uma opinião minha. Aí é uma questão mais de crença, tá? Aí já vai para a crença. Eu não acredito nisso, então eu já não vejo como uma punição. Então, se acontece algo para mim, eu analiso e vejo para que está acontecendo, tá? Ah, tem algum problema? Para que está acontecendo aquilo? Eu que estou gerando aquilo. Muitas vezes a gente tenta terceirizar. Tá? Então, a gente tenta terceirizar, a maioria das vezes a gente tenta terceirizar. Às vezes eu mesmo tento terceirizar, então não adianta. Então, a gente tenta culpar. Então foi por isso. Mas a gente vai continuar ali para a gente vai fazer. Olha lá. Um inconveniente com as lembranças. Poderia humilhar-nos intensamente pela lembrança desagradável de muitos delírios morais. Afinal, eu já tive muitas vidas, então. Eu já matei, eu já roubei, eu já fiz muitas coisas ruins. Afinal, há 500 anos atrás, era normal eu matar uma pessoa para roubar, eu gostei da terra da pessoa, eu ia lá, duelava com a pessoa, matava, pegava a família da pessoa e estava tudo bem. Hoje a gente faz isso? Não. Se fizer, tem a lei para acontecer, né? Exaltação do orgulho e da prepotência em virtude de posições de destaque no passado. Se eu fui algum rei, fui alguma coisa muito importante, será que eu não poderia pensar que estou acima de alguém, ou humilhar a pessoa por isso? Sendo que hoje eu não sou nada, né? E pensar que poderia ser. Danosos efeitos nas relações sociais, pois se tivermos as nossas lembranças vivas. Porque imagine a gente ter todas essas lembranças, a confusão que ia ser ter essas lembranças do passado com as nossas de hoje. Essa mistura doida que ia ser. A gente não ia conseguir dar conta. A gente não dá conta com a nossa. Imagine com a outra de uma outra, né? Imagine. Agora também não é só coisa ruim, né, gente? Tem as vantagens. Se a gente tem o esquecimento, a gente tem uma oportunidade de recomeço sem lembranças perturbadoras, como o pessoal falou. Então, se eu não esqueço de tudo, então eu posso recomeçar com aquela pessoa sem ter possibilidade de conflito, ajudar, sem questões raciais, reconciliação com adversários antigos. Muitas vezes a gente nasce em uma família que eram desafetos, que vivia brigando. E superação de traumas em circunstâncias horas renovadoras.
O esquecimento do passado permite que se recomece sem a pressão dos problemas ocorridos em outras encarnações. O esquecer é uma oportunidade de recomeçar, sem medos, culpas, traumas ou pressões. Fecha essa lembrança e abre sua janela de esperança no futuro. Adenauer, nós. E aqui, é grandinho, mas eu gosto de colocar. Porque é a questão 171 do Livro dos Espíritos, que ele fala sobre o que se funda o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependam deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Ou seja, nós mesmos é que somos o problema. Resumindo, né? Nós mesmos que fazemos nossos problemas. E aqui é bem interessante que ele complementa que a doutrina da reencarnação que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Moral inferior, essa moral, eu costumo dizer que moral é uma questão relativa, né? Que moral é temporal. Porque a moral de hoje não é a moral que foi a de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, vai mudando conforme o tempo. Né? Mas essa moral, na verdade, que ele está querendo dizer, é a moral que a gente usa, que é a moral cristã, que é a base que a gente usa aqui de Jesus, tá? Não é a moral que a gente usa do homem que é normal, tá? Boa noite. Eu tenho duas dúvidas que vêm lá do início já das apresentações. Não precisa retornar, não. Uma delas é em que momento ocorre essa reencarnação? É exatamente no momento da fecundação. E a outra dúvida é o que define o ciclo que essa alma vai ser reencarnada. Por exemplo, existe a possibilidade de um avô vir a reencarnar num período onde, por exemplo, o seu neto ainda esteja vivo e voltarem a viver juntos? Qual é esse time? Pronto. A reencarnação se dá antigamente se dizia que era na fecundação, na nidação, tá? Fecundou, criou-se a nidação, então ali o espírito já está ali ligando, né? Mas hoje a gente tem estudos que já dizem que a partir dos 7 anos é onde o espírito já, numa criança de 7 anos, é onde o ego do espírito se concretiza, é que ele está diretamente, já formou, está ligado direto no corpo. Mas se a gente for pegar pelo espiritismo clássico, nidou, o espírito já está ali no corpo da criança, né, na nidação. Mas tem gente que fala de 7 anos, já vi até 14 anos, quando a pessoa está com ego estruturado, o espírito já completa a encarnação efetivamente. Tanto que a gente vai ver que os estudos que a gente vai ver do pessoal, que a reencarnação, as crianças são que lembram com mais facilidade. As crianças veem com facilidade mais os espíritos. Elas estão mais ligadas ao espiritual, ao plano espiritual, do que os adultos. E a outra foi a questão de se um avô consegue reencarnar para ter a... É possível,
tem a possibilidade, mas não tem uma... Depende muito da história. Não existe um padrão. Não, mas eu não falo de tempo, eu falo assim, quais são os parâmetros que definem. Esse reencarnado vai ficar mais tempo até reencarnar novamente, esse daqui pode reencarnar automaticamente, já deve voltar. O que define isso? Vai definir o grau de evolução dele. Se ele está preparado para aquilo, se ele... Na verdade, é o grau de evolução. O que se entende é que se ele está naquele grau de evolução ou não. Aí o grau de evolução dele é que vai definir... Porque, assim, quando você for ver ali o processamento da reencarnação, que tem pessoas que ajudam um espírito a reencarnar. Então, tem uma programação de amigos espirituais que ajudam uma pessoa a reencarnar. Então, eles vão falar, você vai reencarnar em tal lugar, então você precisa reencarnar aqui, assim, assim, assim. Então, eles vão dar uma diretrizes para você. Entendeu? Então, nem necessariamente só porque eu gosto daquela pessoa, eu vou reencarnar ali. Entendeu? Não é só porque eu quero. Tem que ter o porquê. Não é assim, eu quero e acabou. Tem que ter um porquê. Compulsório aí a pessoa... Boa noite. Eu também queria entender duas coisas. A primeira é com relação a gente vive num planeta totalmente miscigenado, de diversas línguas, enfim. Existe uma limitação de atuação espiritual, tipo, quem está no Brasil vai atuar no Brasil porque fala português. Enfim, como é que se dá essa ligação de espíritos que não estão aqui, não falam português? Existe essa comunicação? E um outro ponto se nós viemos todos do mesmo lugar, teoricamente, por que existe uma dificuldade tão grande de algumas pessoas entenderem e aceitarem a existência do espírito, né, e a existência de diversas religiões? Porque se todo mundo vem do mesmo lugar, o conceito de evolução deveria ser o mesmo para todos. Então, não deveria existir o evangélico, o católico, o hinduísmo, enfim. Né? Como é que se dá essa mistura religiosa no mundo espiritual? Se você for falar de linguagem, para a questão... Agora, falando... Se eu for falar como um espírito, se eu estiver dando uma comunicação, não tem barreira de linguagem. Porque a comunicação é mente a mente. Então, você consegue falar... Se um espírito chegar dando uma língua que eu não entenda, eu posso falar para ele, fale minha língua, e ele vai falar minha língua. Então, não existe essa barreira de língua. Você consegue falar para o espírito e ele vai falar. Tá? Agora, por que das outras religiões, tem várias religiões, aí não sei. Falando bem sincero, porque isso aí tem religião de 5 mil anos, tem religião de 10 mil anos, tem religião de 15 mil anos. A gente tem religiões de 20 mil, 30 mil anos, eu não tenho nem por onde começar. Eu teria que pegar a história de cada religião. Porque tem línguas mortas. Isso aí eu vou ter que pegar os sumérios, aí eu vou ter que pegar os egípcios, aí eu vou ter que pegar várias outras religiões para poder falar. Eu vou falar um pouquinho das religiões ali, para você ver. Na verdade, elas se conectam de algum modo. Elas entendem de reencarnação, só que de modos diferentes. É isso. Assim, o que eu entendo em relação às religiões é que as religiões podem ser diversas de acordo com a história, como você mesmo falou. Mas, independente da religião, o objetivo do espírito para evoluir não é só atrelado à religião. Por exemplo, não é porque está todo mundo aqui na ULI, participando, assistindo a palestra, que vamos ser seres evoluídos se a gente não praticar o que está dito o que está dito no Livro dos Espíritos, que muita coisa está dita também na Bíblia, só que de outra forma, no Alcorão, só que de outra forma, que basicamente é fazer o bem, é ajudar.
Então, assim, eu acho que a questão da religião, independente da religião, eles podem evoluir não por conta da religião, mas sim pelas atitudes que eles fazem durante a vida. É minha impressão, assim, posso estar errada. E aqui é uma parte que eu gosto bastante, porque é história, e muita gente não gosta de história. Alguma parte das histórias eu também não gosto, não, mas essa eu gosto. Então é o seguinte, aqui é uma cronologia que a gente que fez aqui, começa em 3000 a.C. com o Egito. Os egípcios acreditavam que depois da morte, a alma habitava durante 3.000 anos em todo tipo de encarnação, vegetal e animal, e só então retornava como humana. E só voltaria ao corpo original se estivesse corretamente mumificado. Então, tinha que ter uma preparação toda bonitinha, mumificado, para poder voltar para um corpo. A gente tem, na Índia, com os textos Vedas, há uma parte imortal do homem, que é aquela, o Agni, que seria o espírito, né? Que cumpre aquecer com os teus raios, inflamar com os teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui parte, outras partes e tornam a voltar. Ou seja, uma hora está lá, uma hora está aqui. Na Grécia, com Sócrates e Platão, a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui ao Forbes, no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Pitágoras falando. Então, 530 nos Hebreus. O perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina por opção. Pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar sua alma. Ou seja, errou, fez um monte de coisa de errado, morreu, vai ter que voltar para se consertar. 33 a.C. A alma veste vários corpos em tempos diferentes e a alma preza ora nessa criatura, ora naquela, assim que percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Isso aqui, no século I, que era Diógenes Laércio, até 553 depois de Cristo, o cristianismo. Sim, gente. O cristianismo acreditava na reencarnação. Até, a gente vai botar mais ali na frente, depois a gente vai saber por que eles deixaram de acreditar. E o Jesus falando para a gente, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. O próprio Jesus já dizia, então a gente tem que voltar novamente a ver o reino de Deus. Continuando na história, os egípcios acreditavam não só que as almas podiam renascer uma segunda vez, mas que poderiam ser enviadas na terra para se redimirem das faltas cometidas nas suas encarnações anteriores, e também que poderiam reviver as memórias de suas experiências prévias. Então aqui a gente poderia ver aqui que eles já lembravam de suas experiências. Na Índia, que ela pode ser considerada como uma grande mãe da doutrina da reencarnação, né? A alma é imortal e após a morte passa um tempo variável em outro plano de existência e depois retorna, associada a outro corpo. As condições nas quais o ser humano nasce são derivadas de seu karma, ou resultado de sua conduta em suas vidas anteriores. Esse conceito de punição que a gente vai pagar, a gente traz daqui, ó, do conceito da Índia, tá? E aí é a transmigração das almas que eles acreditam, que pode se dar em corpos humanos, animais e vegetais, que é a metempsicose. Tanto que quando pessoas nascem com problemas genéticos na Índia, que nasce com, parece que tem um braço a mais ou alguma coisa, eles são considerados como divindades. Crianças que nascem com defeitos, que parece que tem um rabo, alguma coisa, são consideradas como divindades.
e eles têm princípios fundamentais: karma, dharma, samsara e nirvana. Se a gente fosse pegar naquele ciclo lá, o samsara é aquele ciclo de reencarnação que a gente vive. O karma são as experiências que nós estamos fazendo. O dharma seria um meio que entendimento que a gente está tendo já. E o nirvana seria o ápice que a gente está saindo daquela roda, né? Na Grécia, aqui com Sócrates e Platão, ambos acreditavam na palingenese, né? A imortalidade da alma e as suas sucessivas encarnações. Ao reencarnar num corpo, a alma recorda reminiscências do mundo das ideias, que é o saber inato, ou seja, você não perde o que você aprende. Está lá. Você consegue acessar. Agora tem que aprender a acessar isso. Corpo e alma eram energias distintas. Então, ele sabia, eu tenho um corpo, mas eu tenho alguma coisa a mais. Estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram, e que as almas dos que morreram estão vivas. As almas, depois que haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Sócrates. Platão defendia que, além de mortal, a alma existia em número imutável na Terra e que as reencarnações ocorriam de forma regular. Falava sobre a necessidade da purificação para retornar à companhia dos deuses. Na Grécia, continuando aqui, ó. A pessoa é formada de um pequeno elemento divino e um grande e mau elemento tirânico. Os humanos precisam aprender a eliminar o elemento tirânico dentro de si. Isso leva à necessidade de muitas encarnações, a partir dos quais a libertação é possível. A recompensa e punição virão nas próximas reencarnações. E os cristãos? Eles acreditavam na reencarnação até o século VI, com os monges discípulos de Orígenes, do século III. O que aconteceu? No concílio de Constantinopla, no 553 d.C., foi declarado pelo Justiniano, o imperador, todo aquele que defender a doutrina mística da pré-existência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna seja anátema, ou seja, seria excomungado. Isso aqui, pelo que falam, é que foi a imperatriz, fazia muita coisa não muito boa, e como ela sabia que a doutrina da reencarnação voltava sempre para pagar as coisas, ela pediu para ele cancelar a reencarnação para não voltar para pagar, né? Aí ele pegou e cancelou a reencarnação para ela não poder pagar, né? Mas eu acho que não adiantou muito, né? E agora a gente vai para as pesquisas científicas. Como buscar as provas da reencarnação, né? Primeira coisa, foram feitos procedimentos, hipóteses explicativas, critérios, tá? Primeiro, os procedimentos que foram feitos. Coleta de dados, coleta de documentos, que foram certidões, cartas, fotos, recortes de jornais. Registro de dados coletados verbalmente na entrevista com os pesquisados. Deixa eu botar elas aqui para mostrar. Depoimentos de terceiros, testemunho das épocas, quando possível, tá? Isso aqui Ian Stevenson fez bastante. Visita aos locais indicados. Detalhamento do perfil psicológico. Alguns pesquisadores foram fazer o quê? A pessoa detalhava para ele que lembrava de uma vida passada, né? Então ele
Primeira coisa, ele iria ver esses dados primeiro, né? O que possível que ela falava. Depois que ele via registro de autópsia, se caso existisse, né, médicos, hospitais, todos, ele via para ver se existia hipóteses explicativas. Por quê? Primeiro, se tinha fraude, porque a pessoa poderia fraudar, né? Ele dava o nome de uma pessoa que não existia, fraudava laudo, podia ter visto história num jornal da época, o que fosse. Fantasia, a pessoa poderia estar inventando uma história. Criptomnésia, era uma falsa recordação, alguém poderia embutir uma recordação na pessoa. Memória genética, a gente carrega algumas memórias de parentes, de pessoas. Um sonho acordado, a gente poderia estar delirando. Inconsciência coletiva, Jung já fala que a gente tem esse inconsciente que a gente acessa, que a gente tem capacidade. Telepatia, isso aqui é possível ser treinado. A gente pode se comunicar com os outros através de telepatia. Eita. E psicofonia, que é nada mais que nada menos um espírito está falando com a pessoa e a pessoa falando para outra. Ou seja, uma comunicação mediúnica. E aí eles criaram alguns critérios. Primeiro, eles fizeram uma coleta, analisando os dados com cuidado, é claro, evitando a contaminação de informações, verificando se o assunto advém do conteúdo da memória do informante ou de outra fonte, se ele foi exposto, né, que estaria novamente exposto, que foi Stevenson que fez isso, em 1975. Devem ser consideradas as circunstâncias clínicas ou experimentais sem intervenção técnica. Você está vendo que isso aqui foram critérios científicos. Não foi verificada a existência de padrão básico de resultados, repetidos quase que universalmente. Então, eles repetiram várias vezes para ter resultados iguais. E os campos de pesquisas que foram utilizados. Experiências de quase morte, EQM. Memórias espontâneas de crianças, que Stevenson usou bastante. Memórias de feto. Que aqui o pessoal pode falar, cuidado com o que você disse com a pessoa que está grávida, não sei o quê, que sente. Isso é verdade. Lembra. Déjà vu. Déjà vu, quem fala assim, parece que eu passei por aqui. Desdobramentos de viagens astrais. Isso aqui a gente faz direto quando a gente dorme. Só que a gente não lembra. Quer dizer, eu quase não lembro nada. Eu já só lembrei de alguns já. Né? Mas toda vez que a gente dorme, a gente desdobra. Características inatas. TVP. Teve um tempo aí que teve uma moda aí de fazer, né? Muita gente queria fazer terapia de vida passada para saber o que foi na vida passada, né? Eu não quero saber o que eu fui. Porque tem uma frase que a Daniela fala assim, ó, se você está na melhor versão que você foi, imagine que você foi na vida passada. Se eu não estou bem agora, imagine que eu fui na vida passada. Então, as ideias inatas, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos vagas lembranças dos nossos conhecimentos do passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdida. Foi como eu falei antes. Todos os nossos conhecimentos que são aqueles conhecimentos que a gente gravou realmente, está no nosso
perispírito, está no nosso gravado lá. Então, como a gente vai acessar, ou quando a gente vai acessar, não sei. Cada um vai ter... A Adenauer mesmo falou que só foi acessar, foi já velho, não foi? Tem uma palestra que ele falou, que foi lá há mais de 50 anos, foi acessar uma vida passada dele. O espírito, quando liberto da matéria pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior que utilizava. Quase sempre uma parte do aprendizado fica inibida, para que o processo do aprendizado continue. Se de repente eu lembro de tudo que eu fiz, se tornaria mais fácil, né? Eu não vou querer fazer outra coisa. Porque eu já sei que eu sou bom naquilo, eu vou fazer aquilo que eu sou bom, né? Isso é mais fácil, né? Se em uma vida passada eu fui bom num, sei fazer uma coisa manual, eu sei que eu posso ganhar dinheiro com aquilo mais facilmente, eu acho que eu vou para aquilo. Não vou querer dificultar para outro lugar, né? Semelhanças físicas e morais. Os pais transmitem aos filhos apenas as características físicas, não transmitem as características morais. As semelhanças que existem é devido aos que uns e outros são os espíritos simpáticos, que se atraem pela afinidade. No plano moral, os pais transmitem, através de seu exemplo, as informações que ajudaram a moldar o caráter do espírito reencarnante. Auxiliando na sua evolução, os pais cabem não apenas a educação intelectual, mas também a educação da alma, auxiliando ao espírito a aquisição de novos valores morais. E aí, alguns pesquisadores que a gente vai falar. Esse foi o principal, que é Ian Stevenson, que foi um médico canadense, né? Diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia. Em 1964, ele abandona o cargo para se dedicar ao fenômeno da reencarnação, em qual ele foi pioneiro. Né? Criou a divisão de estudos da personalidade, depois de renomear a divisão de estudos da percepção. Dedicou 40 anos de estudo científico com mais de 3.000 casos. Ou seja, só ele, é um só, tá? 40 anos e 3.000 casos. Escreveu 200 artigos e livros sobre o tema. Uma curiosidade, Tânia já chegou a comentar com vocês, eu fiquei bravo com ela, porque ela pegou de mim isso. Chester F. Carlson, o inventor da máquina Xerox, passou a patrocinar o pesquisador e chegou a acompanhá-lo ao Alasca em viagens para entrevistar membros da tribo Tlingit sobre suas crenças e experiências reencarnatórias. Por que ele fez isso? Ele ficou tão interessado nisso porque ele estava crente que Stevenson ia descobrir, porque ele queria saber onde que ele iria reencarnar, para poder deixar toda a fortuna dele para ele mesmo. Imagina. Será que ele é apegado à matéria? A linha de pesquisas que ele pegou, né? Descreve sobre marcas de nascença e defeitos congênitos. Pesquisa sobre relatos de memórias espontâneas, especialmente crianças pequenas. Porque, como eu falei, crianças pequenas elas estão mais ligadas ainda ao plano espiritual, então elas têm mais acesso a essas memórias. Tá? As marcas são consideradas grandes evidências de renascimentos sucessivos. E Stevenson estudou extensamente as marcas de nascenças em crianças e chegou a resultados surpreendentes. Aqui são algumas marcas, tá?
Aqui é uma, tá? Aqui, ó. Foi contestado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidões na pele eram um resquício de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facadas, de lanças, de espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, de queimaduras mais profundas, dentre outros. As marcas de narcissos ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade que ficam gravadas no corpo perispiritual. Imagine que é um trauma tão grande, não é que o espírito sente, o espírito não sente dor, mas fica tão forte naquele. Imagine que a pessoa toma uma facada tão forte que ele fica gravado aquela sensação. É a sensação, na verdade, que fica gravado. Aí, quando ele vai para um novo reencarne, quando ele vai estruturar o corpo, e vai estruturar o corpo dele todo de novo, aí, na formação, ele fica aquela marca. Por isso que você está vendo aqui, ó, isso aqui provavelmente é uma coisa de foice que pegou. Então, um tiro. Então, a gente vai ver alguns casos, vai ter alguns casos que eu vou passar, que você vai ver certinho. Por exemplo, esse caso é de Hanuman Saxena. Uma criança indiana chamada Hanuman Saxena recordava-se de ter sido um homem chamado Mahan. Após investigar o caso, descobriu-se que tal homem existiu e tinha sido morto com a espingarda disparada a queima-roupa no peito. A criança, tá? A autópsia que descobriu que ele pegou a foto do peito da criança, a foto da autópsia, o tiro da espingarda e onde foi. Um outro caso do Singalê Sujit, relato com menos de 2 anos. Eu quero que vocês prestem atenção nas idades. Né? Relato com menos de 2 anos, sobrevive à vida anterior em 1971. Se chamava Sami, fora ferroviário e vendedor de aguardente. Em Goracama, Sri Lanka, cerca de 10 quilômetros de onde morava Sujit. Após a bebedeira, ele havia brigado com a esposa, Maj, saiu para andar e foi atropelado por um caminhão. Sami viveu em Goracama até 6 meses antes de Sujit nascer. A Leônia falou que se podia ser muito ou pouco. Nesse caso, foi 6 meses depois, ele voltou para a reencarne. Ian Stevenson, após a visita Sri Lanka, conseguiu confirmar 59 afirmações de Sujit sobre sua vida anterior. Ou seja, não foi 1, 2, 3, não. Foram 59 afirmações. Notou características marcantes como gosto pelo canto, a propensão à violência física, uma imensa generosidade e um precoce interesse por cigarros e álcool. Então, ele fez um perfil psicológico do garoto. Então, além de confirmar tudo isso dele, com 59 confirmações. Outro caso também, que é do Ravi Shankar. É um garoto indiano também. Começou a discorrer sobre sua vida passada também por volta de 2 anos de idade, em 1953. Disse que antes morava no distrito vizinho. Descreveu seus brinquedos: um elefante de madeira, uma pistola e uma bola. E um anel que guardava numa cômoda. Contou que o pai era barbeiro e deu seu nome. Afirmou que fora assassinado, identificou os criminosos por nome e profissão e forneceu detalhes da morte, esfaqueado enquanto comia goiabas. Quando completou 4 anos, sua família foi visitada por um homem que ouvira falar do caso. Ele lhes disse que seu filho de 6 anos fora assassinado 6 meses antes do nascimento de Ravi, nas circunstâncias descritas pelo garoto. E em Stevenson,
é algum dos livros deles aqui, ó, que ele escreveu. Casos europeus de reencarnação, 20 casos sugestivos de reencarnação, crianças que se lembram de vidas passadas. Aqui alguns casos, tá? Então, esse é um. Tem uma outra chamada doutora Ellen Mambach, que é uma norte-americana. Ela é uma pesquisadora de regressão terapêutica. É interessante que a sua pesquisa revelou, né? Só que ela fazia regressão em grupo. Ela não fazia com uma pessoa. Ela botava lá umas 100, 200 pessoas e ia eliminando. Porque ela botava no ambiente, dava encaminhava assim, as pessoas a história, e conforme ia falando, as pessoas iam contando e ia eliminando, porque assim, por exemplo, você está aqui na rua e você viu passar uma nave. Não existe uma nave, então você está eliminado, porque naquela época não ia ter uma nave. Então ela ia eliminando as pessoas por fatos, né? Fez um relatório de aproximadamente de 1.100 casos. Então o outro fez lá, estudou 4.000, ela já fez 1.100, através de hipnose no grupo de regressão. A experiência do nascimento e antes desse. Um padrão desenvolveu nitidamente devido ao relato destes indivíduos que mostraram uma consistência considerável. Em muitos casos, o indivíduo lembrava de uma vida prévia e do tempo entre as vidas, ou seja, de outras encarnações. O que ela fez? O que é uma regressão de vidas passadas? É um processo provocado ou espontâneo por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória. E essa aqui é uma frase dela, porque ela era uma cética que não acreditava. Aí ela foi fazer essa pesquisa de regressão, de reencarnação, para estudar a reencarnação. E no final das pesquisas dela, ela fez assim, ó: não acredito em reencarnação, tenho a certeza de que ela existe. Imagine uma cientista falar isso aqui, ó, naquela época. Naquela época não, né, gente? Porque não é tão velha, né? E aí ela fez uma enquete e ela foi perguntar: com que objetivo você reencarnou? 27% falou que crescer espiritualmente vinculando-se à orientação das pessoas. 25% desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida. 18% se harmonizar com seus familiares. Olha a família aqui, ó. 18% cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. 12, outros. Aprender a se relacionar com outros e a amar sem exigências ou possibilidades. E aqui tem mais um, que é Banerjee, que foi um diretor do departamento de parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, né? Que inclusive ele foi um do que, como falar, que deu um impulso para Ian Stevenson começar essa pesquisa de reencarnação. Então, foi destacado como um dos principais pesquisadores da reencarnação. Ele, em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisa na área de reencarnação, onde descreveu seus achados em mais de 1.100 casos. Estudaram não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos. A partir do seu trabalho, o assunto começou a despertar o interesse de alguns estudiosos, dentre os quais se destacou o professor Ian Stevenson. Então começou lá no Oriente para vir para o Ocidente. Relata o professor Banerjee em seu livro
que desde o início de suas pesquisas havia decidido formar um centro de estudo internacional sobre a reencarnação. E a gente tem aqui no Brasil, né, Hernani Guimarães, que é um brasileiro engenheiro parapsicólogo, pesquisador, né, da reencarnação, da existência do espírito, professor pós-graduado da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísicas, IBP. Ele publicou o caso que sugere reencarnação no Brasil, 8 casos registrados, né, que ele pesquisou e constatou, e 75 estudados. Ele estudou, os estudos foram entre 2 e 4 anos de recordações reencarnatórias e registrados com a devida precisão, nome e localidade, como o Ian Stevenson fez, que ele trocava informações com o Ian Stevenson. E esse daqui, ó, esse livro, que é da ciência da vida após a morte, ele foi ano passado aqui na Fundação, ele foi lançado aqui. Que esses 3, Alexander Moreira, Mariana de Abreu e Humberto Schubert, eles fizeram uma compilação de estudos científicos publicados em revistas científicas de estudos sobre reencarnação. Então, para você ver, eles ficaram, se eu não me engano, foram 20 anos ou 30 anos fazendo isso. Então, você vê aí que a gente tem muito estudo sobre reencarnação. Então, o Espiritismo não tem mais que demonstrar. A gente já vê que é um fato mesmo da reencarnação. A gente não precisa mais acreditar. Está aí exposto. A gente já mostrou aí que desde lá da Índia, vem trazendo aí das civilizações antigas. Aqui alguns relatos de memórias espontâneas. Um relato interessante. Dá tempo. Do caso do bombeiro Mark. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos, com a doutora Ellen Bach. É uma psicóloga no Centro Médico de Monmouth, Nova Jersey. Aos 2 anos, começa a demonstrar um entusiasmo pela corporação dos bombeiros. Conteúdo detalhado sobre cuidados e orientação anti-incêndio. Imagine que uma criança de 2, 4 anos, ele sabia tudo sobre cuidados e orientação. Então, decidiram botar ela numa escola para superdotados. Claro, né? Como é que uma criança de 4 anos sabe disso daí, né? Então, aos 3 anos e meio, ela apresentou um quadro depressivo. Ela ficou sem disposição para participar das atividades com os colegas. E perguntaram para ela se ela tinha algum problema. E ele falou para os pais: não, eu estou com saudade dos meus filhos e esposa. Imagine você perguntar para o seu filho se ele tinha algum problema, ele fala isso. E aí o que eles falam? Qual foi a sugestão que falaram para os pais? Busque um terapeuta. Porque isso não é normal. E foi quando descobriram que ele tem uma recordação de quando foi um bombeiro Mark, que foi um personagem conhecido. E não foi um personagem, só um bombeiro. Ele foi realmente um bombeiro, um capitão desencarnado algumas décadas antes. Ele deu um endereço
o nome da esposa e dos filhos. Ele deu detalhe da vida do Capitão Mark, inclusive o número do seguro social, que é uma coisa que nos Estados Unidos só a pessoa sabe. A pessoa não dá para o marido ou para outra pessoa. Cada pessoa tem individual. E aí ele falou, eu sou o bombeiro Mark do Corpo de Bombeiros de Nova York, eu sou casado e tenho 3 filhos, quando ele falou aquilo. Essa criança deve estar sofrendo abuso. Foi o que o pessoal pensou. E aí a sugestão que eles fizeram para ver se realmente estava tudo foi entrar em contato com a viúva do bombeiro Mark para tentar dar um choque de realidade nele. E aí descobriram que realmente, quando ela viu ele, falou que não sabia como dava para explicar. Ela falou que estava com o marido dela. Esse caso aqui, que é o do reencarnação do caso do piloto James Houston, eu estava vendo uma palestra de um outro, esqueci o nome do cara que está falando do centro espírita, de um palestrante, que ele falou que para ele é o caso mais completo de reencarnação, que ele fala desse piloto. Eu tenho uma dúvida, assim, nesses casos, né, que são excepcionais, que as crianças lembram da vida passada, em algum momento ela para de ser o bombeiro Mark ou, assim, para o resto da vida ele vai achar que é o bombeiro Mark e isso vai impactar, inclusive, na evolução dele nessa vida? Não sei se eu me fiz entender. Fez. Acho que sim. Geralmente, aos 7 anos, eles param. Esse é o James Lenig, que foi nascido em abril de 98, na Louisiana. Uma família cristã que não acreditava em reencarnação. Aos 2 anos, ele começou a falar sobre relatos de que sofreu um acidente de avião, sonhos, tá? E ficou cada vez mais frequente. Mas ele pedia brinquedos, né? E o primeiro brinquedo dele foi um modelo da Segunda Guerra, um avião, né? E esses, claro que quando ele relatava esse acidente, ele falava que nesse acidente o avião estava pegando fogo. Ele via o avião pegando fogo e o homem não conseguia sair. Que são pesadelos de recordações espontâneas aqui dele, tá? E aí os pais perguntaram para ele quem era esse homem, né? E ele falou, sou eu. E aí ele continuou crescendo com interesse por aviões, né? Continuava a dar indicações sobre uma vida anterior. O avião Houston foi abatido pelos japoneses em 3 de março de 1945. O nome do avião havia decolado com o seu avião porta-aviões. Né? O que aconteceu com o seu avião? Quem atingiu ele? Esse navio tem nome, ele botou Natoma. Né? Ó, aqui, ó, Natoma Bay. Ele deu o nome do porta, né? Eita, vou botar aqui. Desenhos relatando as cenas de combate aéreo do seu avião abatido. Olha os desenhos, tá vendo? Você vê aqui ó, o avião que ele pilotava. Você viu o avião que ele pilotava, tá vendo? Igualzinho. Ele desenhava exatamente o avião que ele pilotava. E aqui foi o acidente que ele teve. Pegando fogo, caindo. Como era o nome desse homem, James? Por acaso, aqui era o mesmo nome, tá? James também.
ele continuava, e aí a família sempre... Dessa vez eles contataram, com muita cautela, eles contataram Annie Barron. Annie Barron era a irmã de James que estava viva ainda. Tá? Que era a irmã de James Russell, o único parente vivo. E ele perguntou sobre um quadro que a mãe dele pintou. E só quem sabia desse quadro era ele e ela. Ninguém mais sabia da família. Olha o quadro ali, ó. Que foi um retrato em aquarela da própria Annie, o qual o James falou. E ele tinha 3 bonequinhos de G.I. Joe, né, que ele chamou de Billy, Leon e Walter. E aí eles perguntaram para ele por que ele deu os 3 nomes, né, os bonecos, né? Aí ele falou que era porque foram eles que vieram ao meu encontro quando eu cheguei lá no céu. Piller. Billy era o Piller, que foi morto em combate, o Connor e o Delvin, que foram 3 amigos dele que foram receber ele quando ele foi abatido. E aqui, para a gente já finalizar, a reencarnação é um processo dialético entre corpo, matéria e espírito. Apega-se ao espírito, ao corpo, ao mesmo tempo que se deseja dele libertar-se. Vive com a certeza da morte, reencarna com a certeza que vai retornar. Sabe o espírito que voltará à sua origem. Ele vai para o estágio do corpo com a certeza firme do retorno. Quando no corpo não concebe muito nitidamente o ir e vir, porém quando fora dele, percebe os que vão e voltam. Uma frase de Adenauer. Aqui estão as referências. Eu agradeço a vocês aqui por me acolherem, me ouvirem. E caso tenha alguma dúvida, eu estou aqui para responder, né? Se ficou alguma, com certeza deve ter ficado, porque 2 horas para falar de reencarnação eu acho que ainda é pouco, né? Tem muita coisa ainda.